마주한 시선으로 잡힐 멀어 너의 맘을 숨겨니 baby 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 Ok, se você não gosta de vídeo puxa-saco, meu amor, se você não suporta vídeo puxa-saco, já indico aqui pra você que você mude de canal, fica à vontade, né? A gente tá o quê? Num país democrático, aquelas. Porque a gente vai puxar muito saco de Kim Ki-Bum, sim, neste vídeo. Eu já vou começar esse vídeo dizendo que quando a música Forever Yours, que marcou a estreia do Ki do SHINee como artista solo, saiu, eu fiquei assim muito animada. É uma música com uma pegada assim bem eletrônica, um ritmo muito gostoso, a voz do Ki tá ótima, a parceria que ele escolheu pra cantar com ele nessa música também ficou muito boa. O clipe é muito legal, é todo vintage, retrô, tem referências a filmes antigos, o que gosta muito de filmes antigos. Mas o que me deixou realmente muito empolgada sobre essa música é que quando eu ouvi eu tive a sensação muito clara de que ela era assim, digamos, só um aquecimento. E eu estava completamente certa. Eu sabia que o álbum do Ki ia ser muito, muito, muito bom, mas ainda assim eu fui surpreendida. Vantagem de acompanhar o SHINee, né, meu amor? Face, que é esse álbum de estreia do Ki como artista solo, é assim, perfeito. E quando eu digo perfeito, meu querido, minha querida, eu quero dizer perfeito mesmo. Uma das coisas que eu mais odeio é quando eu pego um álbum e aí eu vou ouvindo e vou ficando com aquela sensação de que eu fui enganada. Porque eu percebo que além do single, naquele álbum pouca coisa presta. Parece que aquilo tudo ali é música amanhecida, requentada, sabe? Música genérica. Aquela música que tá lá, você não sabe muito bem pra quê, que veio ao mundo, você não sabe com que missão. E com o álbum do Ki aconteceu tudo que eu mais amo quando eu tô ouvindo um álbum pela primeira vez. Eu fui surpreendida, eu fiquei sem ar, eu fiquei admirada, eu fiquei intrigada. E tudo isso, cara, numa crescente, sabe? Porque o álbum só vai melhorando, você vai ouvindo, aquilo vai ficando melhor e melhor, e você vai falando, uou! E assim que o álbum terminou, eu coloquei ele pra tocar de novo e, cara, eu tive outra experiência. É que quando um álbum é assim, feito de qualquer jeito, sabe? Ele não é comum, não é clichê, não tem material reaproveitado, não tem ideias batidas. Quando um álbum não é assim, você precisa de mais tempo pra poder digerir. E cara, Face é exatamente assim. Cada música foi pensada como se ela tivesse assim a obrigação de representar o álbum inteiro sozinha. Essa é a impressão que eu tive. O resultado, claro, reafirma, né? Por que o SHINee é um grupo tão incrível musicalmente? São vários motivos, mas um deles com certeza é porque o Ki está lá. Claro que o Ki, sendo um cara assim tão focado no trabalho e que esperou 10 anos pra debutar solo, ele ia entregar assim o álbum que, meu Senhor Jesus, é assim uma joia. A produção de Face envolve nomes que são assim bem conhecidos na música, né, do meio de produção musical. E o nome que mais me chamou a atenção ali foi o do Skrillex. Pra quem não conhece, o Skrillex, ele é um dos caras mais importantes hoje na música eletrônica. Ele foi indicado pro Grammy algumas vezes e ganhou algumas dessas vezes o prêmio, fora outros prêmios que ele ganhou, né? E quando você vê um nome como esse na produção do álbum do Ki, você pode concluir pelo menos duas coisas. Que o Ki sabe exatamente o que ele tá fazendo e que a SM ter aceitado pagar um cara desse pra trabalhar nesse álbum deixa assim bem claro que o foco aqui é fazer com que Face, né, no meio desse vendaval que é o mercado de K-pop, permaneça. Face só reforça o que as pessoas que já acompanham a carreira do Ki meio que já sabiam. Sempre que ele teve a oportunidade de trabalhar sozinho, ele, né, meio que foi pro eletrônico, o que combina muito com a voz dele. Aliás,
demais a voz do Ki, minha gente. O Ki, ele tem um timbre assim versátil, o timbre dele é muito original, assim como ele também é. É uma voz que fica muito interessante em vários estilos e que tem extensão. E nesse álbum, cara, o Ki jogou assim tudo que ele tinha e ele cantou como se ele dissesse: escuta aqui, só porque você me acompanha há 10 anos, meu amor, você tá achando o quê? Que sabe tudo sobre mim? Não, não, não. Tem vocais sensacionais nesse álbum, cara, e olha, uns agudos incríveis. O que eu adorei porque, né, não é uma regra, mas o que acontece às vezes é que quando a música é eletrônica, as pessoas não ficam assim tão preocupadas em entregarem bons vocais, porque os protagonistas ali são realmente as batidas, os efeitos, né, a produção, enfim. Mas no álbum do Ki, meu amor, não. Tem músicas assim marcantes e muito bem preenchidas por esses vocais surpreendentes do Ki. 이렇게 약한 나인데 이렇게 약한 나인데 O título do álbum Face, né, tem vários significados e um deles, segundo o Ki, né, ele explicou isso em algumas entrevistas, um dos significados é que o Ki estava inspirado por essa ideia de você enfrentar algo, né, enfrentar um desafio, quer dizer, face it. O que quer dizer, né, o Ki ali determinado a se expor sozinho no palco, né, para que o público visse tudo que ele ainda não mostrou como artista. E a gente o que? Tá adorando ver, né? Obrigada! Além disso, Face tem sim a intenção de soar similar com os álbuns solos anteriores de outros membros do SHINee. O primeiro título solo do Taemin foi Ace, o primeiro título solo do Jonghyun foi Base, agora tem o Ki com Face e tá vindo agora também o Anil com Voice. Voice ficou um pouquinho ali, não pegou bem a rima, mas tudo bem, não tem problema, valeu. Bom, e a segunda title desse debut do Ki é One of Those Nights, que já é assim um nome, né, um senhor de um nome para uma música, vamos combinar, né? E tem a participação do artista Crush, né? Ele faz ali algumas partes do refrão e também foi uma parceria que eu gostei bastante. Porque é aquela parceria que não rouba, né, digamos assim, o protagonismo do solista, né? Então assim, quero ver o Ki cantando, meu amor, uma participação interessante sim, mas canta pouco, coleguinha. A música começa com batidas assim ritmadas, né? Tem umas cordas ali mais suaves de violão. Gente, que começo de música mais lindo! E aí vem o Ki com uma voz mais suave, mas também você vê que tem algo ali de passional, né? Uma angústia, tem um sentimento. E no segundo verso tem aquele falsete que, ai meu Deus. E aí vem essa batida que é muito viciante, você já gosta dela de primeira, mas você pega também uma melancolia, né? Tem uma coisa ali um pouco triste, né, por trás desse ritmo animado. E você entende bem o que está acontecendo nessa música quando você assiste ao clipe e lê a letra. Gente, vamos falar desse clipe aqui fazendo um favorzinho? Pode ser que algumas pessoas tenham cometido o mesmo erro que eu quando eu assisti pela primeira vez o clipe de One of Those Nights. Porque meio que se você assistir de qualquer jeito, sem prestar atenção, esse clipe ele vai parecer um clipe com uma temática e um estilo muito bonitos, sem dúvida, mas que no geral não traz assim nada de muito diferente. O clipe é sobre um cara, né, que sente falta de uma garota que ele amou muito, parece que uma namorada com quem ele terminou e não superou esse término, e tudo intercalado com coreografia. Mas quando você assiste de novo, você percebe que no meio desses elementos que você tem a impressão que não são novos pra você, tem algo inquietante e que é artístico, como se não tivesse sido feito no computador, mas com um pincel. Os flashes, a maneira como a luz é trabalhada no clipe, os motivos visuais recorrentes, né, quer dizer, o confete, a chuva, o tempo e o espaço que parecem em colapso, tudo isso para formar uma espécie de paisagem bela, né, mas também contornada de saudade e angústia, que mostra como o protagonista dessa história está por dentro e como essa dor tem tornado o mundo dele
um caos. No clipe as coisas parecem fora de ordem, né? E a primeira cena é a de um sol nascendo, só que o céu não tá com as cores que a gente costuma ver pela manhã, mas sim com as cores do final do dia. Quer dizer, é um pôr do sol mais de trás pra frente. Depois você vê o Ki dormindo no sofá, um sono assim bem intranquilo, e as cores que entram pela janela são douradas, que sugerem que é final de tarde. Só que essas luzes não chegam até o sofá, quer dizer, o ponto em que o Ki está é de escuridão. E aí na sala você vê flashes, você vê rajadas de luz que você não sabe exatamente de onde vem. De repente o Ki tá no meio de uma festa, perdido, com confetes. E então na noite escura, saindo do mar, aquela câmera inquieta, e daí uma floresta, e aí o Ki parece sempre sem rumo, perdido. E essa estranheza de tudo mostra que o que está sendo apresentado ali não é um espaço físico ou eventos reais, mas o mundo interior do protagonista, enquanto ele luta com essas lembranças e com a saudade. Você percebe esse tumulto emocional não por gestos exagerados ou por expressões dramáticas, não tem ninguém chorando e falando não. A expressão do que o protagonista está sentindo é mais sutil, mas nem por isso menos perceptível. Além dessa luz estranha que parece perseguir o Ki, tem esses ângulos assim mais inclinados de câmera, tem essa chuva que cai sobre o Ki dentro da sala em que ele está e os acontecimentos fora de ordem. Tudo isso para mostrar o que esse protagonista está sentindo. E o mais interessante aqui é que quando eu ouvi One of Those Nights, né, pela primeira vez, eu fiquei assim, digamos, incomodada com o fato da música não explodir, não ter aquele momento de ápice. E o fato de eu ter me sentido assim é um ótimo sinal, quer dizer que o trabalho foi muito bem executado, porque era exatamente essa a intenção. Porque quando você olha para o conceito aqui, você vai entender rápido que a música, assim como o clipe, foi feita para transmitir exatamente essa sensação, né, de que tem algo sendo contido. E são essas sutilezas que conservam, que guardam todo esse impacto emocional que você capta, que vem pra você quando você assiste o clipe e escuta a música. A produção é muito suave, né? Não é agressiva, a batida ela é moderna, mas tem ali aquelas notas de violão que dão esse efeito mais sonhador pra música, até de fantasia. Esse clique, né, que é muito suave, mas é insistente, parece um metrônomo, mas também às vezes parece um dedo estralando. E tudo isso vai criando assim, digamos, um pano de fundo que é muito calmo, mas que de alguma forma grita sobre a intensidade dessa saudade que o protagonista está sentindo. E é algo também que você percebe, né, nos falsetes do Ki, que estão incríveis para essa música. E claro que, como toda boa história, esse clipe também tem uma série de contrastes assim, cara, que eu achei que foram muito bem escolhidos. O clipe tem movimento constante, né? Então quer dizer, tem o Ki dançando, tem esse metrô que tá andando o tempo inteiro, ele não para. Mas toda vez que essa mulher aparece, o Ki fica imóvel, impotente, o olhar dele sem expressão, congelado. Cara, como se ele não conseguisse sair do lugar. O contraste do confete caindo, né? Quando na verdade não há comemoração nenhuma aqui, dando esse efeito ainda mais melancólico. Eu achei que ficou lindo. E essa chuva, né, caindo dentro da sala, né, em que o Ki está, enquanto lá fora tem sol. A tempestade dentro do protagonista gera um caos que se revela pela maneira como o tempo linear se rompe, quer dizer, o tempo tá voltando, como é sugerido por esse pôr do sol ao contrário, e também pelo ponteiro do relógio, que você vê que tá no sentido errado. Mas isso não quer dizer que o clipe é de trás pra frente, porque o que tá acontecendo aqui na verdade é que essa dor, ela é tão intensa que não há como o tempo correr para esse protagonista num sentido exato, num único sentido. Tudo tá confuso. Um flashback da ex-namorada, né, lutando com ele, de repente se dissolve num quarto vazio, e aí eles estão no café, e aí ele está na sala de novo sozinho. Quer dizer, o sofrimento do presente, o sofrimento que ele está sentindo agora, invadindo a todo momento as memórias dele, e as memórias então sendo interrompidas o tempo inteiro. A maneira linda de traçar o
caos contido nessa música e nesse clipe, e também a maturidade, né, na maneira de tratar essas emoções, dizem muito sobre a qualidade desse trabalho. Eu senti assim o que um tanto contido na hora de entregar esse single, e num segundo olhar mais atento ficou claro pra mim o que ele fez aqui. Em vez de jogar tintas com cores fortes, o que ele fez foi pegar o pincel e traçar assim uma linha mais tênue, com cores um pouco mais discretas, e com essa moderação o que fez assim um quadro muito bonito para a intensidade emocional que ele queria transmitir. 우린 길을 잃은 거야 이렇게 약한 나인데 이렇게 약한 나인데 yeah, yeah. 밤은 짙어져 내 맘속도 갈 곳 없어 더 이상 스쳐간대. Tudo isso enquanto ele canta trechos como, e a frase, né, que acabou comigo. Eu não tenho lugar pra ir, nem no meu coração. Quer dizer, eu não sei pra onde ir, nem aqui fora, andando de um lado pro outro, indo da sala pro quarto, pro sofá, e eu também não sei pra onde ir aqui dentro, porque o meu coração está completamente perdido. Meu Deus. Okay. E assim, o Ki cantando isso, com aquela voz, né, dançando de um jeito passional, que é uma característica muito forte dele como dançarino, olhando bem pra você, com aquela lente de contato azul maravilhosa. Olha, que murro Brasil, que murro que eu levei. E me encontro aqui, né, sem dentes no momento. Ok. 이렇게 약한 나인데 이렇게 약한 나인데 yeah, yeah. 밤은 짙어져 내 맘속도 더 이상 스쳐간대. One of Those Nights abre o álbum Face, e por mais sensacional que ela pareça, ela não é a melhor entre as 10 faixas. E eu ainda não sei dizer se tem uma melhor. Que trabalho, Brasil! E encaixa aqui um palavrão para você expressar grandeza. O álbum tem uma vibe assim old school, uma coisa bem groovy, alguma coisa de discoteca, e mostra bem os gostos do Ki como artista. Ó, em última instância, se você não tá nem aí para as questões técnicas em música, é um álbum, cara, que você vai colocar no carro, tá? Com o volume assim explodindo, enquanto você estiver indo viajar, né? Com seus amigos, ou indo pra praia, ou pra você sair dançar à noite, né? Com aquele gatinho, com aquela gatinha, também dá. Ou com um cara lindo coreano, usando uma lente de contato azul, que atende pelo nome de Ki Tutupon. Face é uma delícia de você escutar, sem ser clichê. E minha querida e meu querido, esqueça aquelas músicas dançantes, tá? Que você já sabe onde vai dar. Tudo no álbum do Ki é oxigenado. A segunda faixa é Good Good, Good Good, Good Good, que tem um instrumental assim meio rock, meio funk, tem o falsete do Ki, que tá lá lindo de novo, explodindo tudo, e aí quando chega o refrão você não sabe se dança ou se toca uma guitarra invisível, tipo... A terceira faixa é Honest, e ok, vamos falar disso aqui, por favor, um minutinho, vamos parar aqui um segundo, me dá um instantinho aqui, porque Honest, meu Deus do céu, rainha maravilhosa, que música é essa? Aquele groovezinho, aquela batidinha maravilhosa, sintetizadores para todos os lados, e você só aqui, ó. Oh, 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 honest, oh, 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 honest. Você já tá onde? Você já tá no carro, indo pra balada. Olha só, vento no cabelo, ó, ó. A brisa da noite, tô sentindo já aqui, ó. E o álbum mantém você nesse clima maravilhoso, tá? A próxima música é Imagine, e dá licença que ela é toda cantada em inglês, e o Ki adora cantar em inglês, e deixa eu falar aqui inglês gostosinho dele. Imagine tem assim uma pegadinha bem Daft Punk que é sensacional, ok? E aí vem o que?
Chemicals, meu amor. E em Chemicals você já chegou na balada, tá? Você já tá lá na balada, é a tua música. Você tá o quê? Caminhando pra pista de dança e você vai destruir tudo. Dá vontade de dançar muito. Um dos compositores dessa música é o Skrillex. E a intensidade das batidas foi notada pelo mundo quando o Ki apresentou essa música no Seoul Fashion Week em outubro. Minha gente, como não notar aquele rebolado espetacular, ok? E o Ki assina a composição das últimas 4 faixas do álbum Face. Uma delas é I Will Fight. É a única música do álbum que tem uma cara assim mais de balada e a letra da música é muito bonita. Se você ler com atenção, você pode até interpretar essa música, essa letra, como algo que é feito para o Jonghyun. Eu não vi o Ki afirmando, pelo menos não por enquanto, que essa letra é sobre o Jonghyun, mas, cara, cabe muito. Também escreveu a música Easy to Love, que, gente, é super dançante, tem uma letra deliciosa, que me pareceu muito descrever como uma pessoa solteira, né, que já não é mais assim tão jovem, se sente. Eu não sou fácil de amar, eu sou estranho, sou perigoso, eu quero ficar sozinho, meu coração é como uma caixa vazia, mas peraí, eu quero conhecer alguém. Essas contradições que estão na letra e que as pessoas sentem quando já estão ali na casa dos 30, né? E meio que querem ficar sozinhas, porque já tem assim uma rotina, uma vida autônoma, mas ao mesmo tempo não quer ficar sozinha. Cara, quem quer ficar sozinho pra sempre, não é mesmo? E o ritmo animado dessa música dá uma leveza muito, muito boa para Easy to Love. E olha, sigo amando o Ki como letrista, tá? E finalmente a música This Life, que assim, sem escolher favoritas, mas tá, vou dizer que tá entre as que eu mais gostei. É um house progressivo, quer dizer, ela vai crescendo e quando chega no refrão, ela explode e eu adoro isso, né? Quando a batida vai crescendo e aquilo vai crescendo dentro de você de um jeito assim meio dramático e aí chega no auge e aí você tá tipo assim, saltando da cadeira e tipo, yeah! Dançando loucamente. Então This Life foi assim uma música que eu amei. Eu vi o Ki contando numa entrevista que essa letra foi escrita sob a perspectiva de alguém que está pensando em desistir da carreira. Porque, né, a maioria das pessoas que trabalham às vezes imagina como é que vai ser quando chegar o momento de ter que parar. A letra trata a respeito disso. E assim termina o álbum solo do Ki e, meu Deus do céu, você termina e já quer ouvir mais uma vez porque é um álbum maravilhoso, sensacional e, cara, não importa o teu gosto musical, você vai curtir muito esse álbum. Cara, não importa porque são músicas assim incríveis, qualquer pessoa pode gostar desse álbum porque ele é uma delícia. E talvez, né, não fosse o álbum que muita gente esperava do Ki como artista solo pelo fato de ele ser membro do SHINee e o estilo de Face tá realmente bem distante do que normalmente a gente vê o SHINee fazendo. E eu também achei bem diferente das coisas que eu tenho visto no K-pop. Mas se você for pensar, é justamente pelo Ki ser parte do SHINee que nós deveríamos esperar algo assim, né, tão original. Você provavelmente não vai ver o Ki berrando por aí. Oi, tudo bem? Eu produzi com fulano, com ciclano. Olha minhas inspirações. Uou! Qualidade e referências assim interessantes são aquelas que não precisam ser explicadas, né? O álbum fala por si só e é por isso que ele é tão bom hoje e é por isso que ele vai ser tão bom amanhã e é por isso que ele vai ser tão bom sempre. Que belo dia, né? Para se conhecer Kim Ki-bum. 멈칫 터져 내 맘 속 갈 곳 없어 더 이상
Ok? É isso? É isso! Beijo, tchau! 안녕.